Salvo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oração inicial pelo nosso pastor Elias Brito. A oração. Peço à igreja que se coloque de pé, por favor. Oremos, meus irmãos. Pai querido e amado, somos gratos a Ti, porque nesta noite Tu nos reunistes como povo Teu, para abrirmos os nossos corações em sentimento de gratidão a Deus por mais um ano de existência, de organização e de atividade da UPH, da Igreja Presbiteriana de Jardim São Paulo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, como homens dedicados a Ti, de prestarmos um culto de gratidão por todas as Tuas maravilhosas bênçãos derramadas, pelas dificuldades encontradas, mas em Ti superadas todas elas. Ó Pai, muito obrigado, porque nesta noite, como servos Teus, dedicados a Te servir na igreja que Tu nos colocastes, nós Te agradecemos, porque somente Tu tens nos dado forças, Tu tens nos dado direção para vencermos as batalhas e buscarmos realizar o trabalho que é Teu, que nos foi dado por Ti, comissionados por Ti, e somente nós, os homens desta igreja, podemos fazer. Que Tu continues nos dando forças, Pai, que Tu continues nos dando a Tua direção, e que tudo que fizermos como homens da Igreja Presbiteriana de Jardim São Paulo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Recebe, pois, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos agora para o nosso hino de número 318.
fazer a leitura bíblica. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Deuteronômio 31, versículos ao 8. Vamos estar aí no boletim. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então, com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Seres fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizes diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. A igreja, essa igreja todos juntos agora. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém. Vamos para o momento de louvor. Gostaria de convidar o presbítero Azineto. A igreja pode sentar. Sou uma amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero também parabenizar a todos nós, homens, pelo nosso dia. Estamos fazendo o culto e a ação de graça, pelo dia da UPH. E nós estamos gratos a Deus por cada pessoa que lembrou-se de vir à igreja para adorar a Deus nesse dia que nós estamos participando e comemorando o dia do homem verdadeiro. Ou seja, o dia do homem verdadeiro. O PH. Desculpa.
aos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. A gente sempre tem andado caminhos e caminhos, mas o Senhor sempre tem determinado estar conosco. Né? A gente nunca está só. Onde nós estivermos, o Senhor está conosco. Até mesmo vendo os nossos pensamentos. Né? Ele sonda e conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso sair, o nosso chegar. Ele sabe de tudo. Eu vou cantar um hino, ele é bem antigozinho, mas eu gosto muito dos hinos antigos. Eu sou feito assim dentro. Né? Não é que os hinos de hoje não sejam bonitos, mas eu gosto muito dos hinos antigos. Eu vou cantar 2 hinos antigos aqui. Né? Vamos por o primeiro, que é o hino 16. É um cantor conhecido, as músicas de... eu esqueci o autor, mas o importante é o cantor. Quem canta é Oséias de Paula. Mas eu gosto muito das músicas do Oséias. Quem que os irmãos que conhecer pode cantar comigo, viu? Não deixa eu cantar sozinho, não? Não, pastor? Pastor Elias, um abraço, viu? Como está o senhor? Está tudo bem? Coisa boa. Vamos ver se vai sair, né? Eu quero agradecer aos irmãos as orações que tiveram pelo meu cunhado, irmão de Terezinha. Ele já se encontra em casa, recebeu alta hoje e está bem. Irmãos, o Senhor, Deus, escuta a oração. Um verdadeiro milagre na vida do meu cunhado, viu? Um milagre. Até os hospitais e as pessoas foram tudo indicadas pelo Senhor. Aos irmãos oraram e Deus ouviu e respondeu, com certeza. Você vai sair, Carlinhos? Vamos lá. Hoje em dia está ficando um pouco difícil de cantar com música, né? Porque estão tirando playback, estão tirando CD, tudo, agora é pendrive, é cartão, é Bluetooth, só cantando no maestro. Irmão Emerson. Bom, você canta na capela. Canta a capela, não é mandando. Tudo certo, se Deus quiser. Tudo é na vontade do Senhor no tempo dele. Né? Nada acontece sem que o Senhor deixe acontecer. Tudo é de acordo com a vontade dele. Olha, vamos lá. Vamos cantar juntos, viu? Aleluia. Acho que os irmãos conhecem. Eu
seja para o Senhor. Irmão Antônio, há muito tempo que eu não canto o hino que o senhor gosta. Ele vai sair agora. E depois eu vou dizer, porque eu canto esse hino, eu já cantei ele muitas vezes. Mas faz um ano e pouco que eu não canto ele, vou cantar ele agora. O título dele, irmão Zileno também gosta, chama-se O Rosto de Cristo. Conjunto original, música de Josué Nasceu. Vamos louvar juntos. Sempre que eu vejo a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver-o bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, sem de dor. Creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, aleluia, e assim eu creio, pela minha fé, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como ele oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como ele Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse hino para mim eu canto ele porque ele diz um pedacinho. Não, como é que ele diz que ele fala? Não creio, nem vejo como os outros veem. E adivinha, quero adivinhar como é o rosto de Cristo. Meus amigos que não andam, no dia que ele vier nas nuvens, eles vão andar. Meus amigos que não podem ouvir nem cantar, vão cantar também. E eu e vocês que não vemos o rosto de Cristo, principalmente eu, que não sei nem como é o desenho, sei que todos nós somos bonitos, igual a ele. Nesse dia estarei feito o rosto de Cristo. Glória a Deus. Amém. A igreja quer convidar o grupo da igreja de Supira, dos irmãos. É grupo, né? É quarteto. Dá o PH.
Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria de parabenizar o PH pelo seu 21º aniversário aqui em Jardim São Paulo, não é? E trazer um abraço fraternal do nosso pastor Glaucio Luciano, e de toda a comunidade cristã ali sucumbida. E para não ficar aqui minhas palavras, deixar para os irmãos o versículo que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte, corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Para a meditação de Deus. Amados irmãos, esse hino nós vamos cantar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele vir buscar a sua igreja, iremos morar no lindo país onde não há choro, nem ranger de dente, só há amor. Nós vamos louvar o Senhor nesta noite. Estamos muito felizes de estar com os irmãos. E a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós estamos alegres, porque estamos aqui na casa do Senhor, meus irmãos. Não
exposição da palavra com o nosso reverendo Edivaldo Freitas. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É um prazer e uma alegria poder receber os irmãos nessa noite, para juntos adorarmos, bendizermos e louvarmos o nome do Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e também de toda adoração. Nós sejamos sempre pequenos, mas que o Senhor seja grande e seja o centro de todo o culto. Peço aos queridos e amados irmãos que se coloquem em pé para lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E acompanhe a leitura do versículo 21 ao versículo 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, eis aqui o teu povo na tua presença mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, mesmo sabendo que não somos dignos, mas assim nos tornamos por causa do teu Filho, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Nós somos olhados, vistos por Deus através de Cristo Jesus. Mais uma vez dependemos de Ti, Senhor. Ilumina nossa mente, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nos dá prazer na Tua palavra, Senhor. E tira toda qualquer inquietação do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que é humano, que tenta nos afastar do Senhor, tomar a nossa atenção. Repreende, ó Deus, e torna-nos como crianças ao ouvir o mais velho. Torna-nos como alunos ambiciosos pelo conhecimento, e conhecimento da Tua palavra vindo do Mestre Jesus Cristo. Faz isso em nome de Jesus, perdoando os nossos pecados, ó Deus. É o que nós choramos agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, esse texto, ele é um texto bastante interessante aqui no Antigo Testamento. E a sua relação me chamou também bastante atenção quando lia e estudava o texto, acerca de um livro que fala de um homem. Nós estamos aqui não só falando da igreja, falando sobre o povo de Deus, acima de tudo falando sobre Deus por meio da sua palavra, mas estamos hoje em especial falando de homens que foram chamados para servir ao Senhor em toda e qualquer situação. Foram chamados para servir ao Senhor em todas as épocas. Homens que foram convocados não apenas porque participam de uma sociedade masculina,
da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas foram homens que, fora essa organização humana, foram chamados para servir ao Senhor, para adorar a Deus, para fazer a sua vontade, quer queiramos ou não, em algumas situações, porque o nosso homem velho se levanta contra as coisas de Deus. Lutamos diariamente com uma batalha constante e grande e real para fazermos a vontade de Deus. E aí, enquanto eu lia, eu ficava imaginando não só apenas 21 anos de homens que serviram e servem ao Senhor aqui nessa igreja local, mas também de outras datas que certamente passam dos 21 anos de outras UPHs do nosso presbitério, das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, e que vêm servindo e servem ao Senhor diante de dias de bonança, diante de dias de tempestades, diante de dias de enfermidades, diante de momentos de saúde, diante de enfrentar a morte, de cumprir a missão, de voltar ao Senhor, há aqueles que ainda continuam cumprindo a missão, continuam servindo ao Senhor. E aí é onde a gente olha para o texto de Lamentações desse profeta chamado Jeremias e lemos esse texto que agora nos salta aos olhos aqui essa noite, aonde o livro do profeta Jeremias, aqui em especial Lamentações, nos traz uma série de melodias no livro, ou as chamadas canções de luto, porque nós conhecemos esse profeta como um profeta que chorava muito, lamentava bastante, e que essas canções de luto, elas foram escritas aqui num contexto da invasão babilônica. Jerusalém sofreu nas mãos dos babilônicos, assim como também nas mãos dos egípcios, dos persas, dos assírios. Mas nos versos aqui desse livro, nós podemos ver, meus irmãos, terríveis sofrimentos pelos quais passaram o povo de Deus nas mãos dos seus inimigos. Ainda assim, mesmo no meio de toda a dor, a turbulência, as dificuldades, Deus tinha seu profeta em Jerusalém para não só participar desses eventos, proclamar a palavra de Deus, mas também de registrar os mesmos eventos e esses para que trouxessem honra a Deus, para que glorificassem o nome de Deus. O livro é escrito pelo profeta, mais conhecido, como eu falei, como profeta chorão, até usamos essa expressão, e ele escreve esse livro logo após a queda de Jerusalém, ali por volta do ano 586. Jerusalém havia sido destruída por Babilônia, os judeus foram mortos, torturados, levados como escravo. E aí, quando nós estudamos a vida de Jeremias, o que nos traz como um currículo e características desse homem é um retrato de tristeza, de dor, de choro, lamento, depressão profunda. E algumas passagens aqui no texto nos dão esse pano de fundo, essa visão da vida desse homem de Deus. Que aí é a cada passo, a cada característica, a cada ponto da vida desse homem que eu lia, eu lembrava dos homens da UPH, os homens de Deus, os servos do Senhor. Não só da igreja presbiteriana de São Paulo, mas de todos os homens que fazem parte da igreja de Cristo. Independente da sociedade, são homens que na individualidade ou na coletividade passam por grandes dificuldades e superam por meio da graça de Deus. No capítulo 1, versículos 5 a 6, Jeremias, assim como você vai essa noite internalizando a vida desse homem, como se você se sentisse lá também, no meio do povo, homem chamado por Deus desde a sua mocidade, talvez, desde a sua tenra idade, ou não, ou talvez mais para frente, depois dos 30, depois dos 40, não importa, mas sinta-se aqui como Jeremias, onde nesse trecho aqui, ele recebe uma chamada indesejada da parte de Deus.
necessidade, mas ele assim também foi chamado por Deus para fazer a obra. E ele continua. E aí mais à frente, ainda no capítulo 1, versículos 9 a 10, ele é chamado para um ministério que vai pregar nada além de julgamento. Aí é onde vem as grandes dificuldades. Você já pensou você vir a ser chamado apenas para pregar julgamento, pregar disciplina, pregar sobre pecado para o povo? Apenas isso. Olha que tarefa árdua. Você não traz uma palavra de consolo, você não traz uma palavra de fortaleza, você não traz uma palavra de otimismo, de amor, você só traz palavra de julgamento, que Deus vai agir, que Deus vai destruir, que Deus vai colocar em cativeiro, que Deus vai vir com sua mão forte sobre o povo. Mais à frente, no capítulo 16, versículo 2, onde ele tem uma ordem de não casar-se. Lá no versículo 13, como foi recomendado não só apenas a não se casar, mas a dedicar plenamente o seu ministério àquilo que o Senhor deu. O resultado para esse homem é que a sua companhia se chama solidão. E aí talvez quantos homens em 21 anos dessa igreja e das outras igrejas do nosso presbitério não estiveram sozinhos servindo ao Senhor. Capítulo 9, versículo 1. Esse homem é um homem de profunda tristeza, que chora abertamente pelos pecados do povo. Capítulo 20, versículo 9. Passou por depressão e, como resultado da sua mensagem ter sido grandemente ignorada por muito tempo, ele deseja sair do ministério. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, diz o profeta. Quantos não passaram por essa vontade? Talvez eu me arriscasse a perguntar se a reverenda Elisa passou por isso. É melhor não concluir o seminário, né, reverenda? É melhor não ir para a determinada igreja. É melhor eu não, Senhor, eu não tenho condições. Eu vou sair do ministério, eu vou entregar minha carteira para o presbitério. Eu não tenho condições. O fardo é muito pesado, a luta é muito grande, a cruz é pesada demais, eu não vou suportar. Jeremias capítulo 32, versículo 5. Aonde antes, lá no capítulo 20, versículo 9, além de ele ter passado por essas depressões, ter como resultado a mensagem ignorada por muito tempo, me fez lembrar aqui de Noé também, quando prega, avisa sobre a arca, avisa sobre o dilúvio e ninguém dá ouvido. Ele, além de desejar sair do ministério, a sua dor aqui é extremamente compreensível. Eu e você chegaríamos para ele e diríamos: Jeremias, senta aqui, porque eu compreendo a tua dor, eu compreendo a tua angústia, a tua agonia, o teu desespero. Porque depois de ver todas as coisas que você viu, e no ministério dele, que dura cerca de 50 anos, você olha o livro e não tem um convertido sequer. Isso é um grande exemplo para o nosso ministério. Né, velho? Anos de pastorado, nem convertido. Imagine a estatística, relatório de estatística. Que irmão é aquele que está ali na igreja e não tem um convertido? Que mensagem ele está pregando nesse tempo? Todos esses anos que ninguém se converte. Capítulo 32, versículo 5 do seu livro, Jeremias. É preso pelo rei Zedequias. O rei não aprova a sua mensagem. Enquanto aí os babilônicos invadem a cidade de Jerusalém em cumprimento às suas declarações, ele dizendo aquilo que o Senhor havia mandado dizer e tudo se cumprindo. Enquanto há essa invasão a Jerusalém, olha que bênção. Onde é que está Jeremias? Preso. Capítulo 32, verso 2. Preso. Imagina o coração desse homem, de homem que prega a palavra de Deus.
Os capítulos de 1 a 5 vão nos mostrar que mesmo depois que Jerusalém cai, com muitos mortos, muitos capturados, o profeta ainda não se enche de vanglória, não enche seu coração para dizer: olha aí, eu avisei, eu disse, eu preguei durante esse tempo todinho, está vendo o que eu dizia? Ao invés disso, junto com aqueles que restaram, ele se une ao sofrimento deles, se une às lágrimas deles, se une à dor de cada um deles. E aí, depois de suportarem ser rejeitado, odiado, zombado, criticado, aprisionado, ignorado, depois de ver a sua amada Jerusalém saqueada, destruída, profanada, depois de experimentar e ver os horrores da guerra, como ele mostra no texto, depois de ele ver a brutalidade do inimigo, a vingança do inimigo, passar por dores de fome, Jeremias ainda é capaz aqui de se levantar em meio a esses escombros que está diante dele, erguer a sua voz e louvor a Deus por sua infalível fidelidade. Ainda é capaz, e aí eu lembrava quando eu li esse texto de Jeremias de Jó, que no meio de tanta dor, dizer: ah, agora os meus olhos te veem. Só ouvia falar do Senhor, mas agora eu posso contemplar, em meio à dor, em meio a onde ninguém olharia para ali e diria: aí tem Deus. Jeremias via Deus em todas as coisas. Certamente em 21 anos de igreja aqui, esses homens viram Deus em todas as coisas. Certamente na sua UPH, onde estão os homens da igreja, pregadores do Evangelho, trabalhadores do reino de Deus, certamente devem ter visto sempre Deus em todas as coisas, mesmo que elas não fossem boas, porque a gente parece que tem aquele hábito de sempre só ver Deus na beleza, sempre só ver Deus no que é complicado, ou que não é complicado, sempre de ver Deus naquilo que é bonança, naquilo que é bom, naquilo que é o sol brilhando, naquilo que é tranquilidade. Mas quando eu vejo esse texto e penso assim, eu gosto de me lembrar do bordado. Nós temos um curso aqui nas quintas-feiras de uma irmã que conduz um bordado, uma costura, uma pintura. Certa vez eu trouxe esse texto à memória há um tempo atrás, quando eu olhei elas fazendo o bordado, e aí a parte de baixo do bordado era toda trançada, era toda de um lado para o outro, não tinha forma, não tinha figura, não tinha beleza alguma. Mas aí quando virava o outro lado, estava a beleza daquilo que foi feito, com um aparente caos. Aí, é no texto desse que nós vemos Deus, onde há um aparente caos, uma aparente turbulência, onde traços parecem não dar sequência a coisa alguma, é onde Deus está. É onde Ele aparece com sua beleza, com sua organização, com sua soberania, com seu poder e tendo o controle de todas as coisas. Acredito que esse era o sentimento mais profundo do coração de Jeremias, apesar de tudo aquilo que ele viu e passou. Era saber que Deus estava no controle de todas as coisas. Os sofrimentos do profeta eram grandes. E aí esse livro nos ensina muita coisa. A vida desse homem nos ensina, como homens de Deus, como homens que buscam fazer a vontade de Deus, sejam eles de uma sociedade ou não, seja ele com família ou não, seja ele em coletividade ou individualmente, Jeremias nos traz lições extremamente importantes. Esse livro tem como objetivo nos ensinar a reconhecer, assim como o povo de Deus naquela época reconheceu por meio do profeta, a mão de justiça de Deus
padecer no Egito como um exilado. Não há detalhes da história da sua morte, a Bíblia não entra em detalhes, nem confirma, mas alguns historiadores na tradição antiga dizem que Jeremias morreu apedrejado no Egito por alguns hebreus que estavam revoltosos ali na cidade de Dafne. Mas isso é uma conjectura apenas de historiadores. Mas juízo e benignidade são pontos centrais desse livro. São pontos centrais da história de Jeremias. E é isso que a gente tem que ver como homens pregadores da palavra de Deus. Juízo e benignidade. Calamidade que Deus envia, mas com bondade. A mão de Deus quando pesa, mas pesa com misericórdia. Aquilo que Deus faz, mediante a sua soberania, Ele faz, mas Ele tem amor, mesmo em meio ao caos. E como isso é possível, meus irmãos? Alguns pontos centrais nos saltam aos olhos, de que apesar de suas provações e problemas, Jeremias conseguiu aqui, assim como devemos também fazer a mesma coisa, entender a realidade de quem é Deus. Às vezes ficamos um pouco cegos, a nossa visão fica turva no caminho, nessa nossa caminhada cristã. E perdemos um pouco o senso de quem é Deus. Mas Jeremias sabia que se as coisas corressem bem, ou se tudo desmoronasse como desmoronou, Deus ainda continuava sendo Deus. É a mesma visão que Isaías tem aqui no seu capítulo 1 do seu livro. Morre o rei Uzias. Parece que tudo vira um caos. Mas aí o próprio texto revela que Deus habita no seu alto sublime trono. Não perde a majestade. O mundo pode virar de cabeça para baixo. As nossas histórias podem virar de cabeça para baixo. Mas Ele não perde o seu trono. Ele não perde o seu reino. Por isso, sabendo disso, Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Eu trago à memória em 21 anos aquilo que traz esperança. Eu trago à memória aquilo que, dentre tantas asidades de UPHs aqui essa noite, trazem à memória aquilo que nos dá esperança. Jeremias, ainda como nós, devemos ser capazes de encontrar esperança em meio à situação desesperadora. Precisamos achar esperança, assim como Jeremias, porque ele acreditava na fidelidade de Deus, na sua grande fidelidade. Como Jeremias, meus irmãos, todos nós passamos por momentos em que a vida também parece desmoronar. Inclusive, talvez na história da igreja, aqui, desse presbitério, algumas UPHs pareceram desmoronar. E até desmoronaram. Mas Deus reergueu tudo novamente. Deus consertou tudo novamente. Quando esse período chega aqui, como chegou na vida de Jeremias, nós precisamos nos apegar na certeza graciosa de Deus e que Ele é fiel. E a Bíblia nos dá evidências muito claras da sua fidelidade, que não muda, que não tem nenhum tipo de variação. E essa fidelidade é do Senhor para com a sua igreja. A palavra fidelidade aí no versículo 23, ela traz um sentido de firmeza. A firmeza do Senhor naquilo que Ele diz. A firmeza do Senhor naquilo que Ele faz. A firmeza do Senhor naquilo que Ele age, naquilo que Ele tem de ação para conosco. E aí essa palavra descreve Deus como o único em quem realmente nós podemos confiar. Se as UPHs estão de pé hoje, fazendo os seus aniversários, estão porque Deus é fiel. Porque é preciso confiar na fidelidade de Deus. E o texto aqui que lemos nos apontam três palavras. Três palavras que são preciosas e que se destacam para nos ensinar acerca da vida de Jeremias. E como ele foi capaz de, em meio a todo esse caos, proclamar as glórias de Deus fiel. E essas palavras nos ensinam nessa noite sobre a grande e infalível fidelidade de Deus na vida do cristão, na vida dos homens, na vida das mulheres, na vida da igreja e na vida da UPH. A primeira palavra que ele nos traz aqui no versículo 22 é a palavra misericórdia. Ela também descreve a fidelidade de Deus. Essa palavra é traduzida como bondade no texto. É usada mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Traduz aí a ideia de amor, de graça.
E aí Jeremias lembra aqui que foi justamente a pura misericórdia da graça de Deus que tirou Israel de todo aquele caos, de toda aquela queda. Foi a graça de Deus, a sua fidelidade, a sua bondade que tirou Israel da escravidão do Egito, da mão dos babilônios, dos persas e de tantos outros inimigos. Jeremias nos lembra que não só esse povo, assim como ele, mas nós, fomos alcançados em nossa condição perdida e condenada, conforme Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículos de 1 a 4, aonde certamente não chegaríamos a lugar nenhum, e principalmente a Deus, se não fosse a sua graça, porque Ele veio até nós. Não fomos nós que procuramos o Senhor, mas foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos atraiu a Ele, e Ele próprio morre pelos nossos pecados, segundo também Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8, nos fala. Misericórdia é o traduz fidelidade da parte de Deus. A segunda palavra, nos versículos, ainda no versículo 22, na parte B, versículo 23, nos traz um renovo que é fruto também das misericórdias que descrevem também a fidelidade de Deus. E essa misericórdia aqui, ou podemos chamar também de compaixão, se traduz literalmente ali no original como das entranhas, ou podemos usar a palavra útero, vem lá de dentro. Uma ação que significa algo movido no coração ou nas entranhas, no útero, por amor ao outro. A mesma ação que Deus teve para conosco, a mesma ação que devemos ter uns para com os outros. E essa palavra é uma figura da graça de Deus, que se move ativamente na vida do crente, certamente ativamente na vida de toda a PH. Assim, quando passamos por tempestades, por lutas, pelos vales da sombra da morte, não fazemos isso sozinhos. Davi disse: Ele está comigo quando eu passo por esse vale. Meu pastor está comigo. E ali, naquele caminho difícil, a sua vara e o seu cajado me consolam. O Emanuel, Deus conosco, observa tudo de perto. Lembram do alto e sublime trono? Ele não apenas está lá, mas ele está aqui, está com aquele contrito e compungido de coração. Caminha conosco e com todas as UPHs como essa daqui da igreja há 21 anos, bem de perto. O Deus conosco observa tudo de perto, o nosso caminhar, e a sua graça nos concede tudo aquilo que nós precisamos durante essa jornada. Esse renovo da sua fidelidade a cada manhã, meus irmãos, são presentes de Deus para a nossa fé, por onde andarmos. Foi isso que Ele nos prometeu. E não nos prometeu um caminho fácil. Ele não disse em nenhum momento, não há nada nas Escrituras que diga que o caminho seria uma tranquilidade, um mar de rosas, um barco não à deriva, mas era um barco na bonança. Todos os caminhos por onde traçamos são difíceis, mas Ele prometeu que estaria conosco com a sua graça suficiente para suprir as nossas necessidades. Paulo fala sobre isso lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça é geralmente definida aqui como amor imerecido em favor de Deus para com os pecadores. E de fato ele carrega essa ideia, mas essa é uma palavra que passou a significar aqui muito mais do que isso, porque chegamos a descansar nesse poder de Deus para enfrentarmos todas as dificuldades e suportar com graça todo o sofrimento. Foi por isso que Jeremias suportou todas as coisas, porque tinha fidelidade e a graça de Deus para com ele. Você nunca, meu irmão, vai enfrentar uma situação sendo um crente em Cristo sem que Deus não te dê graça,
Veja a graça dada, capítulo 43, versos 1 e 2. Eis aqui o meu servo, diz o Senhor, a quem sustento, meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Temos esse dom da sua presença conosco. Temos essa graça da sua presença conosco. A última palavra que Jeremias nos traz aqui é a palavra bom. Descreve também fidelidade de Deus. A sua fidelidade é boa para conosco. E a palavra bom aqui também nos traz a ideia de agradável. Refere-se ao caráter aqui de Deus, e essa palavra vai nos lembrar certamente que Deus está sempre envolvido naquilo que é melhor para os seus filhos, que é o melhor para todas as UPHs, que sempre foi o melhor para 21 anos da UPH daqui de São Paulo. Os versículos 24 e 25 do texto nos mostram que ele não é só apenas agradável, bom, mas ele é principalmente sustentador. Deus que criou todas as coisas é o Deus da providência que sustenta tudo o que criou. E tudo que ele criou na igreja, que ele permitiu na igreja, que ele estruturou na igreja, ele sustenta. Não somos nós que sustentamos. Não são os pastores que sustentam as igrejas. Não são as UPHs que sustentam o trabalho masculino. Não são as sociedades que sustentam a estrutura da igreja. Mas é Deus que sustenta todas as coisas e tudo e todos. Deus nunca falhará, meus irmãos, com aqueles que depositam sua confiança nele. Diga-se Isaías 49, 23. Diga-se Paulo lá em Romanos capítulo 10, versículo 11. A saber que nenhuma única palavra de nenhuma das suas preciosas promessas jamais deixará de ser cumprida. Todas elas foram, são e serão cumpridas. Versículo 26, ele é o Salvador, ele é o Senhor nosso. E aí nesse contexto aqui Jeremias está dizendo que esperam no Senhor, os que esperam no Salvador. E esses que esperam verão estar nos momentos dos seus problemas e das suas provações sendo observados, sustentados e fortalecidos por Deus. Assim como o de mudar toda a situação pela qual passamos para nos levar para junto dele, para nos guardar com ele. Eu gosto muito da palavra guardar, principalmente quando eu leio os Salmos, que ela tem um significado tão profundo que às vezes a gente, com uma leitura rápida, passamos despercebidos. Quando a Bíblia diz que Deus nos guarda, a palavra guardar lá, ela tem um significado no hebraico de esconder. Olha que maravilha. Deus te esconde dele. Deus te esconde nele. Deus esconde as UPHs dele. Os seus servos, os homens da igreja, as mulheres, a sua igreja, Deus esconde nele. Não serão vistos pelo inimigo. Não serão atormentados por aquilo que pode destruir de uma vez por todas. Porque Deus é o refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Somos escondidos nele. É maravilhosa essa palavra, meus irmãos. E em seu tempo, ele nos livra de todos os vales. E aí nós precisamos, assim como Jeremias, nos lembrar de que hoje, assim como ontem, assim como será para frente, Deus é capaz de libertar tanto o crente quanto o pecador. Na qual também as UPHs são evangelistas. Crer e acreditar e saber que vocês fazem assim como Paulo adiantou aos de Coríntios, dizendo: olha, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o papel nosso, o papel da UPH é pregar. Vai lá, abre o solo, coloca a semente, fecha o solo, ajeita a terra, rega, espera o sol bater, espera a chuva bater, e espera os frutos que virão de Deus. Amém. Espera os frutos que virão do Senhor. Irmãos, quero aqui lembrá-los
como a palavra nos veio essa noite, através do profeta Jeremias, no livro de Lamentações, mas sendo isso palavra de Deus, lembrarmos que em 21 anos dessa igreja, ou de tantos outros anos de cada UPH, ou até de SAF também, porque somos igreja de Cristo independente das sociedades, somos uma igreja única, mas somos só povo. Lembro que Deus sabe da nossa situação, Deus conhece a sua igreja. Ah, como eu gosto das cartas ao Apocalipse, quando João escreve, Jesus dizendo, escreve aí, João, dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço você, por dentro, por fora, quando se assenta, quando se levanta, quando entra, quando sai, para onde você for, eu te conheço, eu conheço todo o testemunho, pensamento, palavra, o que ouves, o que vês, tudo aquilo que pensas ainda em fazer, ou seja, quando o pensamento ou a palavra ainda não é formada, Deus já sabe de tudo, nos conhece profundamente. Não é à toa que o salmista Davi vai dizer que Deus é aquele que esquadrinha o coração, é aquele que faz, parece um papel de um pedreiro, de um mestre de obra, e quando está fazendo uma obra aqui num ambiente desse, aí ele pega e vai esquadrinhar os cantos, né? Ele vai até os cantos para medir, para tirar o nível, e ele consegue olhar para toda a área sem deixar uma sem ser vista, porque ele esquadrinha todos os cantos. E é isso que Davi diz, que Deus olha o seu coração e é aquele Deus que esquadrinha todo o coração, que não fica um lugar dele que não seja visto pelo Senhor. Amém. É o que acontece conosco. Por isso o profeta Jeremias, em seu sofrimento, sabia não só pelo que passou, mas as suas palavras hoje falam para nós que Deus sabe pelo que passamos. Em 21 anos de UPH dessa igreja, ou em qualquer outra data de UPH dos nossos irmãos, das nossas igrejas queridas, o Senhor sabe pelo que passas. Em Jó 23:10, ele nos mostra o quanto nos conhece. Mas ele sabe o meu caminho, de Jó. Ele sabe o meu caminho, conhece tudo, todo o caminho. Não é apenas o caminho onde eu estou trilhando naquele momento. Ele conhece já todo o caminho, do meu início a quando eu chegar lá. Ele conhece já antecipadamente todo o meu caminho. Ele não nos abandona. Ele é fiel e irá nos manter, meus irmãos, em pé, nos concedendo bondade ao seu tempo, como traz o Salmo 34, 15 a 20. Que concluímos essa noite, para nossa alegria, para termos a alma alegre, o coração cheio de júbilo diante do Senhor. Que grande é a fé que pode permanecer em meio aos destroços da vida, em meio às dificuldades e às lutas da vida, seja em 21 anos, seja em 40, em 60, em 80, não importa. Em meio a todas essas dificuldades da vida, nós podemos e devemos declarar louvores a Deus. Jeremias foi esse tipo de crente, e é esse tipo de crente que nós devemos ser, para a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda mais 21 a Igreja Presbiteriana de São Paulo, e mais tantos anos, se assim possíveis, se Ele não voltar antes, Maranata. Mas se Ele ainda não chegou, nós aguardaremos o tempo propício, fazendo a vontade de Deus. Amém. Amém. Ao PH de São Paulo agradece ao pastor por essa mensagem maravilhosa. Vamos agora para o hino 326. Gostaria de convidar os homens da UPH de Jardim São Paulo, Libânio, Adeus, para o hino 326.
ao PH de Sucupira. Durante esse tempo que passamos na Tua presença,
com o coração repleto de alegria, aberto, escancarado de gratidão pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre a UPH nesta igreja. Nós só temos a te agradecer, meu Deus, porque tu tens sido maravilhosamente bondoso com os homens desta igreja. Amém. Dificuldades, problemas, barreiras que têm se levantado ao trabalho masculino e todos têm sido vencidos pela tua graça. Não por força nem por poder, mas pela tua maravilhosa graça sobre a vida destes homens. Assim, ó Deus, como os 300 de Josué, tu tens levantado homens para te servirem nesta igreja. E no dia 1º de abril de 2002, estes homens que tu levantaste se organizaram nesta união de homens presbiterianos para te servir. E tem sido assim até agora. Por isso os corações estão alegres nesta maioridade de 21 anos que tu tens concedido a estes seus servos. Continua, Senhor, abençoando estes homens. Continua, Pai amado e querido, fortalecendo os seus corações, fortalecendo as mãos para o trabalho. E como nos ensina este hino que cantamos agora, fé, oração e ação. Foi para isto que tu levantaste estes homens, para com fé e em oração, coração contrito na tua presença, ser fortalecido por ti, pelo teu Espírito, pela fé, realizar o trabalho que tu colocaste nas suas mãos. Esta é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Seja uma bênção, meus irmãos. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que estes sejam com os vossos corações, com essa igreja, com o PH dessa igreja, de todas as igrejas do nosso presbitério, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Agora vem a parte de... Ainda não acabou. Agora vem a parte dos agradecimentos. A igreja pode sentar, por favor. E por ordem aqui, o reverendo Edivaldo Freitas vai fazer um agradecimento. Depois vem o presidente da UPH fazer um agradecimento. E posteriormente, para finalizar, o representante da federação, que Manuel Mendes não pode estar aqui, mas hoje quem está representando a federação é o nosso reverendo Elias Brito, representando a federação. Com a palavra, o reverendo Edivaldo Freire. Queridos irmãos, em primeiro lugar, sempre o agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pelo milagre da vida que Ele nos concedeu, de estarmos juntos mais uma vez, louvando o seu santo nome. E a minha gratidão ao Senhor pelos 21 anos da UPH dessa igreja. Estendemos também uma gratidão ao Senhor pela UPH de todas as nossas igrejas, do nosso presbitério, da nossa IPB espalhada por todo o Brasil e fora dela, com homens valorosos que têm servido ao Senhor. Que o Senhor multiplique mais a fé, conceda saúde, conceda graça e misericórdia a esses homens, em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome da diretoria da UPH, que é composta por o presidente Antônio Fernando, vice-presidente Adilson Barbosa, primeiro secretário presbítero Carlos Henrique, segundo secretário diácono Ney
Lucas. Tesoureiro, o presbítero Libânio Bezerra. E o nosso conselheiro é o presbítero Azineto Moura. Queremos aqui, em nome da UPH, agradecer a todos vocês presentes. Agradecer também ao nosso Deus por permitir que pudéssemos realizar este culto de gratidão por mais um aniversário de nossa UPH. A cada homem, agradecer também a cada homem presbiteriano, sócio e colaborador de nossa UPH, pela cooperação em oração, contribuição, palavras de incentivo e tantas outras formas de trabalho pela obra de Deus. Agradecer também ao PH, nós da UPH, ao reverendo Edivaldo Freitas, que sempre está colaborando conosco, né? E quando a gente precisa dele, tem sempre uma palavra de conforto para nós. Pela ministração da palavra, né, do reverendo de Deus e o conselho de nossa igreja também. É esse agradecimento. Agradecer ao presbítero Azineto, diácono Israel e os irmãos da igreja de Sucupira, né? O irmão da UPH também é o nosso agradecimento. Não agradeci naquela hora porque era para esse momento. Estão de parabéns, continue assim, sempre levando esse louvor em memória daquele que foi muito querido por nós também, né? O presbítero José do Carmo. A cada irmão e irmã de nossa igreja, presente e ausente também, né? Presente conosco nesse momento de celebração. Agora, com a palavra, vem o nosso reverendo Elias Brito, representando a federação. Eu é que agradeço, principalmente a homens valorosos da igreja de Sucupira que me fizeram reportar minha juventude lá nos anos 80, para esse instante, que maravilha. Deu uma fantástica lá aqui no palco. Voltamos ao passado. Né? Eu vi nascer os embaixadores, né? De Cristo. Né? Como é bom estar na presença de Deus, mas eu gostaria de dar uma palavra como secretário presbiterial do trabalho masculino do nosso presbitério, já que eu sou esse secretário, e também representando aqui a Federação de Homens do nosso presbitério. Agradecer a Deus pela vida de vocês, PH, da amada Igreja Presbiteriana de Jardim, São Paulo. O reverendo Edivaldo trouxe uma mensagem muito emblemática, significativa para a vida de vocês. Dando um histórico daquilo que foi a vida do profeta Jeremias e da disposição da mente dele em trazer sempre à memória a bondade de Deus, mesmo diante de tantas dificuldades. Homens valorosos são homens que têm o coração contrito na presença de Deus. Homens vencedores são homens que entendem que não é pela força nem pelo poder das mãos e da mente, mas pela graça de Deus. O trabalho é conduzido e realizado de acordo com aquilo que o Senhor Jesus dá. O nosso Josué, capítulo 23, fazendo uma exortação maravilhosa antes de Deus o chamar, já no final do seu ministério, ele convoca o povo para algumas exortações e faz exatamente uma revisão de tudo aquilo que o povo tinha passado na presença do Senhor e conhecido e visto da grandeza do Senhor. E ele, só resumindo, no versículo 8, ele nos diz:
mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até ao dia de hoje. Esta autoridade nunca esqueça que é pela graça de Deus que vocês estão de pé. Não importam os embates da vida, não importam as dificuldades que a vida nos impõe, que o homem lá fora, que o mundo lá fora possa nos impor. Não importam as barreiras que se levantam. Apeguem-se ao Deus maravilhoso, aquele que nos pode dar sempre, sempre, sempre esperança. Viva esperança na sua presença, no seu amor, na sua misericórdia, no seu poder. Deus abençoe vocês, e como diz o reverendo Edivaldo, que 21 anos, e vai se perdendo nas eras de 21 anos. Que vocês sempre sejam homens apegados ao Senhor. Agora, para encerrar, a diretoria da UPH do Jardim São Paulo convida a todos vocês para um lanche aqui atrás, certo? Cantar o parabéns aqui. Tem um bolo muito gostoso ali com parabéns.